Eu acho que até tem analista que em 2025 e 26 para frente, que fala assim, pô, se não fizer nada essa empresa, ela vira uma empresa de dividendo, né? Qual que é uma empresa aí que você tá de olho agora, você ou o Rafa quer falar aí? Uma que seria legal a gente falar seria a PetroRio, né? PetroRio, acho que o Rafa é especialista em PetroRio aí. Pô, você fica vendo a empresa tava parada ali por conta do governo, né? O governo atrapalha até nisso, né? Até licenças ambientais. Aí eu quero saber, né, de você, do Rafa, se realmente aí vai sair essa nova fase, ela vai conseguir aumentar em 40% a produção, né, que eu acho que estava estimada ali. E É um bom a gente investimento, chegou ele no tá dia, barato, chegou no dia certo, né? chegou no dia certo, É, aí que é. bom aí, ó. Deixa eu Temos só, novidades. antes de passar para o Rafa, deixa eu só Ah, deixar um contexto aqui. De fato, acho que todas elas, isso não cabe só a Prio, tá? Até o Rafa me alertou hoje, né, particularmente estava subindo o Petrobras, né? Sim. O setor de petróleo, é lógico que é um setor cíclico, a gente tenta estimar, mas ninguém sabe quanto vai estar o petróleo daqui um ano, né? Daqui 5 anos, né? Mas olhando para um cenário relativamente conservador, o setor inteiro você consegue chegar em bons descontos. Como a gente fala isso? Pô, múltiplos de 2025, ou seja, olhando para a taxa de retorno, né, para os próximos anos sendo conservador, os ativos estão descontados. Então, talvez, acho que agora o investidor precisa escolher assim, qual que é o investimento, qual é a ação que tem maior potencial de valorização dentro de um contexto de qualidade, de entrega, de nível de conforto, tá? Mas acho que até para antecipar um pouco a fala do Rafa aqui, para abrir para ele, pra fazer uma introdução, existe esse consenso, talvez, que o setor inteiro esteja descontado, tá? Então, passar para o Rafa aqui, né, falar talvez um pouco de Prio, até posso depois complementar um pouco com o Petro, mas o grande recado que é esse que eu deixo, né? Então, assim, por exemplo, o cessar-fogo, né? Todo dia sai um cessar-fogo. Não sim. tem, aí volta. Não, realmente vai ter. Não tem. A petróleo vai para 80, depois vai para 70. Então, isso impacta muito o valuation e a sensibilidade e o investidor marginal, ou seja, o cara quer comprar. Porque você colocar no seu valuation 80 ou 70 dólares é completamente diferente. O target, enfim, é o potencial que você vê nos ativos. Mas, de fato, se o petróleo ficar nesse patamar, sem grandes oscilações, o setor inteiro está muito barato, muito descontado, né? Enfim, vai me corrigindo esse. Não, perfeito. Cara, foi muito boa essa introdução, e sobretudo com alguns temas distintos, até mesmo quando a gente permeou essa questão de segurança jurídica, etc., porque a gente consegue entender a fase que a PetroRio está atualmente e potencialmente quais são os próximos passos da empresa. Por exemplo, tendo feira de óleo e gás agora no Rio de Janeiro, coincidentemente o Roberto Monteiro, o CEO da empresa, estava tendo seu pitch de fala com o mercado hoje, e ele citou muito a questão que já foi verbalizada em outras janelas de tempo, que é a potencial ida da Prio ao Golfo do México. Ou leia-se algum tipo de cenário em que você consegue encontrar 20% de taxa interna de retorno desalavancado em dólares, que é o target de retorno implícito que eles presetam para qualquer tipo de projeto, aliado a uma jurisdição que te respalda. Ou seja, no Brasil, quando você vai modelar, vai fazer, perdão, a modelagem de qualquer tipo de projeto que se responde à alocação de capital, você vai colocar como input uma série de variáveis. Olha, eu acho que o preço do petróleo é X, e inclusive abre-se o parêntese até para explicar um pouco a dinâmica que a PetroRio tem, que vis-à-vis os pares tem uma especificidade, no qual, quando você vai presetar qual é a taxa interna de retorno do projeto, a Prio ela utiliza um petróleo de longo prazo travado em 58 a 60 dólares. Ou seja, independentemente hoje do petróleo estar a 75, há um ano atrás o petróleo, em alguma janela de tempo, ter batido 120 dólares, a PetroRio, para entender qual é o potencial a ser extraído daquele ativo, ela considera 60 dólares durante todo o projeto, até o descomissionamento, ou seja, numa janela de 10, 20, 30 anos, a depender do projeto em específico, o Brent presetado nesse nível de preço. E é importante dizer isso porque quando você põe em perspectiva relativa aos pares, você tem um descasamento. Você olha a Brava, né, que é a empresa síntese da fusão da Enalta com a 3R. E quando tu olha essa perspectiva de precificação dos projetos, eles usaram uma curva de petróleo muito mais agressiva, onde você tinha um implícito ali Brent de 75 para algum momento, de 80 dólares para esse ano específico de 2024, que talvez seja marginalmente abaixo disso, mas acima de 75 dólares. Então, onde é que isso acaba calhando numa
perspectiva de múltiplos desigual entre os pares. Quando você vai ver o potencial de reservas que essas empresas têm, tipicamente nesse setor se quebram as reservas implícitas dentro de cada campo, né, ou do portfólio como um todo, em 1P, 2P e 3P. O que seriam esses Ps aqui? Né? Nada mais seriam do que as reservas provadas, prováveis e possíveis, que trabalhariam aqui no range de probabilidade de conversão econômica em termos de extração. É muito importante dizer isso. Um campo de petróleo, ele não se exaure em termos de petróleo dentro da sua bacia. Ele deixa de ser viável economicamente falando, então você precisa acessar e descomissionar aquela teórica produção que existia ali. Então, quando você põe isso, é muito nítido que quando você diz que o petróleo é de $60, você tem viabilidade econômica projetada entre esse breakdown de reservas de uma maneira X. Se você diz que o petróleo é Y, 20% acima, 30% acima, você teria, hipoteticamente, um fator de recuperação muito mais alto do que o que a PetroRio usa nesse primeiro momento como $60 presetado para todo o projeto. Mas, enfim, então, citando essa questão que você perguntou aqui no início, né, sobre potencialmente esse aumento de produção, a Prio ela se beneficiou muito dessa fase de desinvestimento da Petrobras e de algumas outras majors aqui na Bacia de Campos. Então, quando você olha para a parte do portfólio que foi montada pela PetroRio atual, você teve campos expressivos, de certa expressividade, tal como o Bacora Leste, que veio de um desinvestimento da Petrobras, ali no governo Bolsonaro, e na mesma linha de raciocínio você tem Frade, que é o maior ativo em termos de produção hoje efetiva da empresa, que é fruto de desinvestimento da Chevron. Então, não necessariamente atida a questão do desinvestimento da estatal. Mas, naturalmente, essas oportunidades aqui na Bacia de Campos, os quais você conseguia ter sinergias operacionais pela distância marginalmente pequena entre os ativos, foram se exaurindo. Então, começou-se a ter a necessidade de uma criatividade maior para que você continuasse tendo essa via de crescimento inorgânico via M&A. Só que, ainda nas poucas oportunidades que a gente tem aqui em cenário Brasil, existe um ativo chamado Peregrino, que é um campo hoje que produz seus 100 mil barris de petróleo dia, ou seja, um ativo grande. A PetroRio, por exemplo, não tem nenhum ativo desse calibre, e diga-se passagem, nenhum ativo com potencial desse calibre. Quando você olha para o Bacora Leste, né, no pico do processo de revitalização, a empresa espera dobrar o nível de produção de hoje. Então a gente estaria falando de algo como 60 mil barris, alguma coisa nesse sentido. Quando você olha para a Frade, mais ou menos esse mesmo parâmetro, para não complicar muito a questão. A Prio, ela se desenvolveu muito pelo fato de tomar o operacional dos campos e conseguir extrair sinergias disso. Diminuindo o CAPEX, diminuindo o OPEX, melhorando essa relação aqui de reservas e alongando, estendendo a vida útil dos campos. E quando a gente olha por essa perspectiva da matéria que foi vinculada na mídia hoje, que a Prio estaria na iminência de fechar o M&A de Peregrino, você tem uma questão um pouco distinta aqui, que seria entrar com a parte não OP, do campo não operacional. Esse campo ele é quebrado hoje em 60% da Equinor, que é a parte operadora do campo, operadora norueguesa, e 40% dos chineses da Sinochem, que é um banco estatal chinês. Uma estatal chinesa, na verdade. E eles querem fazer esse desinvestimento desde 2017, estão esperando uma janela, e parece que as coisas estão na iminência, reitero, de se findarem possivelmente para o lado da PetroRio. Aí se entra numa grande discussão, qual vai ser o preço, o valuation é justo, não é justo, visto que a PetroRio não entraria como operadora do campo, você limita, sem dúvida nenhuma, uma série de sinergias que poderiam ser capturadas no ativo. Por exemplo, o cluster de Tubarão Martelo e Polvo, que é um dos ativos da Prio atual, ele fica geograficamente perto do campo de Peregrino. Então você poderia compartilhar uma estrutura de... não em síntese, em linhas tão triviais da operação, mas tem uma questão do OPEX que foi citada hoje pelo mercado, que é hoje o campo de Peregrino usa diesel para produzir a própria energia do campo, e a Prio ela tem um desenvolvimento de dinâmica de retroalimentar o campo pela produção de gás que os próprios poços produzem. Que se chama gas to wire, né? Então você poderia pôr isso aqui, diminuir a necessidade de custeio via diesel e eventualmente diminuir essa necessidade de OPEX projetada para frente. Isso tudo vai descendo teu lifting cost. E à medida que você desce seu lifting cost, você pode potencialmente alongar a vida útil do projeto. Por quê? Porque produzindo com um custo de extração mais baixo,
Eu consigo. Margem maior, né? Isso, exatamente. Ou até mesmo com a produção menor, ainda ter o break-even financeiro do ativo. Então, a Prio é um desses ativos que a gente gosta muito. Acho que a gente pode explorar até um pouco mais à frente, mas para não monopolizar aqui, eu acho que hoje esse é um trigger operacional que a gente tem na empresa. Pode falar, Marco. Não, até para complementar, falando de valuation, até eu mandei lá para todo mundo lá do projeto essa semana, né? Tem umas perguntas aqui de Prio depois, ô Tuba, você vai lendo pro Rafa aqui. Tá bom. Mas até falando de valuation, se você olhar o valuation da Prio, quando a gente olha pro EV/EBITDA, né, que talvez seja uma das métricas mais utilizadas, forward, né, ou seja, projetado para os próximos 12 meses, a gente vê, assim, a gente tem uma leitura positiva e negativa, né? Mas o papel praticamente ele se estabilizou ali no patamar próximo ali de 3 vezes, né? Alguns até estimam menos do que isso no ano que vem, perto de 2,5 vezes. É um patamar muito baixo, né? Ao mesmo tempo, se a gente olha para o histórico, ela já foi negociada lá perto dos 5, 6 vezes, tá? Então, eu acho que concatenando com tudo que o Rafa tá falando, eu acho que, assim, olhar para o ativo, de fato, sozinho ele já está descontado, né? É um papel que poderia estar negociando 40%, 50% mais, né? Mas se vierem todas essas destravas de valor, né? Todo esse potencial, como você falou, assim, Sim. depende. Alguns dependem de governo, alguns dependem de aquisição, enfim. O papel pode ter um potencial de estar sendo negociado num novo patamar. Eu colocaria um horizonte aí de 6, 12 meses, tá? Mas, de novo, também a gente precisa entender que é uma commodity, né? Depende dos fatores, né? Se a gente tiver uma commodity negociando a $50, por mais assim que já esteja no modelo, já está precificado, o mercado ele não vê aquela atratividade para sair correndo comprar um ativo desse, prefere olhar para outros ativos. Então é cíclico, né? Olhar para Vale. A Vale, até ontem, antes de ontem, ninguém queria Vale. Ah, Marco, a partir de hoje, dessa semana, Marco, eu desmontei minha carteira, minha carteira é só Vale, porque a China vai estimular e agora o minério vai explodir. Então é muito cíclico e é muito rápido. Acho que todas as ações, o fundamento muda, mas commodity muda muito rápido, né? Então é um pouco dessa provocação. Até, por exemplo, hoje lá junto com todo mundo que é lá da MSX, nossos membros, enfim, tem várias formas de operar a Prio, né? Você pode simplesmente comprar o ativo e ir montando posição. Hoje é uma das nossas maiores posições, acho que sempre foi, né? Historicamente. A gente continua carregando desde 2019, antes da pandemia. Sim. E aí até, por exemplo, quem é do projeto consegue ter essa interação, ele fala assim, pô, mas Marco, será que tem alguma opção? Será que eu consigo montar alguma estrutura mais longa? Esse é o nosso trabalho, nosso dia a dia, né? Se você tiver perfil, entender do case, entender o posicionamento, a gente consegue agregar valor dentro dessa estratégia, tá? Mas, então assim, tem um lado positivo e negativo que é a mesma notícia em termos de valuation, né? Nunca esteve tão barato, mas a gente precisa entender assim também que, na minha opinião, se não tiver uma grande destrava de valor, né? O ativo pode ficar ali ainda ele já tem rolando, acho que uns 6 meses até, né, Rafa, que ele tá nesse valuation. Tô falando de preço em bolsa, tô falando de valuation. Já tem uns 6 meses aí que tá meio de lado. Então, assim, quem tem Prio na carteira como eu, por exemplo, a minha carteira, se eu comparar com o Ibovespa, em alguns momentos tá underperformando, porque ela tá segurando, né? Tem ação subindo, enfim, e ela tá segurando ali. Então a gente precisa entender até esse racional. Ao mesmo tempo, eu acho que até nossa opinião de outros analistas fazia muito tempo que eu não via a Prio. E, de novo, eu não estou falando nem de uma pimentinha aqui, estou falando de uma empresa que já provou, né? Que gera caixa absurdamente. Né? Até tem uma projeção que eu vi, acho que não sei se foi do BTG, 2025, tudo mais constante, se não fizer nada, ela zera a dívida dela. Sim. Né? Você, pô, como que uma empresa dessa tem 0 de dívida? Não faz sentido nenhum, não tem racionalidade. Então, você precisa entender quanto de geração de caixa essa empresa... Eu acho que até tem analista que em 2025, 2026 para frente, que fala assim, pô, se não fizer nada essa empresa, ela vira uma empresa de dividendo, né? Pô, o cara tem que distribuir 8, 10% de dividend yield, porque vai gerar tanto caixa, vai ficar com uma estrutura de capital tão desalavancada que ela precisa pegar esse caixa e distribuir. Eu não vejo a Prio fazendo isso, mas precisa entender um pouco do Excel, né? Como a gente vai brincando. Então a gente tem uma empresa de qualidade, com ótima execução, geradora de caixa, estrutura de capital cada vez mais desalavancada, e em termos de valuation ainda é muito descontado, tá? Então, assim, eu não colocaria, a gente nem classifica ela como uma pimentinha, né? É uma empresa sólida, que se tudo der errado, você carrega ela e fala assim, pô... Por bastante tempo, né? Segura ali. Ela... É uma empresa que já se provou no tempo, né, mano?
É. Até trazendo Quase, uma hein? polêmica Deixa eu aqui, eu acho válido pôr. Cara, a Prio, especificamente, você deveria, como acionista, torcer para ela não te pagar dividendos. Olha aí, ó. Então, Polêmica, hein? você começa a pensar, tipo, pô, será que isso faz sentido? É óbvio que eu não tô sendo leniente com a ideia de que uma empresa não deve pagar dividendos, mas Sim. especialmente quando você vê o estatuto da empresa, quando você olha, na verdade, as empresas de novo mercado, você vê que as companhias elas têm por obrigação distribuir 25% do seu lucro líquido ajustado, do exercício social. O que é que a Prio faz? Ela prefere não fazer isso, pedir um waiver para os seus acionistas, vamos por dessa forma, uma permissão para, olha, deixa eu não distribuir esse dividendo, porque ela parte do pressuposto que a minha alocação de capital, ela tem um retorno implícito muito maior do que o meu custo de capital. Ou seja, eu capto dinheiro, tanto via equity, via capital de terceiros, e consigo te remunerar de uma forma exponencialmente melhor. A partir do momento que ela disse, olha, esse excesso de caixa que eu estou gerando aqui dentro não tem como ser reinvestido em projetos que tenham esse excesso de retorno para o investidor, o que é que eu vou fazer? Escoar isso em forma de provento. E quando a gente olha o track record da empresa, os últimos anos, o que eles fizeram em termos de alocação de capital e até mesmo o valor sobressalente que eles conseguiram gerar vis-à-vis um primeiro momento do que as aquisições foram feitas, os projetos modelados, reitero, você como acionista de Prio deve torcer para que eles tenham novas oportunidades de continuar alocando esse caixa e esse capital. Ótimo. E Marco, Você tem Prio, né? Tá comprando. não tô comprando agora nesse momento, mas eu tô estudando, né? A última que eu comprei, acho que foi Vale. Foi uma boa compra, Marco? Que preço você comprou? Esse preço mesmo, 58. 57, 58. Comprou bem. 58, tá 60 Já agora, tá no né? gain já. Já tá ali. E Vale é bom que paga sempre dividendos, né? É. A Vale vai pagando dividendos. E Marco, Já tá melhor que 90% de. A Vale do vocês gestor cobrem também ou não? Sim. Vocês A gente voltou a colocar Tem na indicação carteira. lá, né? colocar na A gente carteira? voltou a colocar na carteira, mas a gente faz aí, o Rafa faz muito com os clientes na consultoria, muito trabalho com opções, venda de put, tem várias estratégias para fazer. Mas a gente voltou a aumentar a posição recentemente, né? Voltamos a colocar não só Vale, como também Siderurgia. Começa a ficar muito descontado, né, o ativo. Só que a Vale eu já falei já um pouco aqui, né? Aqui um objetivo aqui não é ser polêmico, né? A gente falar de fundamentos. Mas eu tenho algumas preocupações adicionais aqui, que acho que agora reduziu bem o risco, que era em relação à sucessão da Vale, né? Em relação à presidência da Vale. Porque a gente vê todos os dias, né, jornais em relação aos desastres ambientais. Sim, acho que a companhia precisa ser impactada, precisa ressarcir, enfim, devolver o dinheiro para a sociedade, tentar minimizar os impactos. Mas imagina assim, pô, o governo não é, precisa entender assim, é uma empresa privada, o governo não tem nem participação direta, tem participação indireta, viu, uma fundação. A empresa, assim, até fazendo uma crítica aqui em relação ao nosso presidente, ele disse a frase, né, abre aspas, ele falou assim, cachorro com muito dono morre de fome, alguma coisa parecida com isso, né? Mas Cavalo com 2 donos, né? é justamente o inverso. No mercado de capitais, uma empresa que a gente chama de corporation, ou seja, que não tem um controle definido, ela tem a excelência da governança corporativa, ou seja, todo mundo tem a voz igual, né, de acordo com a sua participação, todo mundo tem direito. E se a gente pegar pelo menos os Estados Unidos, onde funciona a governança, funciona super bem no mercado de capitais, lá eles buscam muito empresas, não quer dizer que só tenham empresas, mas elas são muito valorizadas, as empresas são consideradas corporation, né? Então eu tinha muito essa preocupação, acho que agora tirou bem o peso, né? Não quer dizer que isolou, e agora, acho que pelo menos o curto prazo, o cenário macro lá da China agora, nos últimos 2-3 dias, melhorou bem, né? Não acho que a gente vai estar vendo a Vale daqui 12 meses a R$100, mas acho que pelo menos num low ali chegou. Daqui para frente tende a ser muito mais para cima do que para baixo. Tudo mais constante, né? Marco, eu sou errado de carregar Vale para dividendos? Não. Pensando assim, porque eu, pra ser bem sincero, não gosto de ficar girando muito a carteira, não. Eu compro, eu deixo lá e vou comprando, vou fazendo buy and hold. Você que tá aí do outro lado também, não sei qual a sua estratégia, é até bom você colocar aqui a estratégia. E também vou mandar um abraço já pro pessoal aqui do Superchat, mandaram até Superchat aqui. E assim, eu carrego a Vale mais pra dividendo mesmo, sabe? Porque, para pra pensar, Vale, é uma sacanagem. Eles falam, sai agora aqui, a notícia agora, saiu na BMC News lá. A China falou que vai parar de comprar minério. A ação da Vale vai lá e cai. Caiu a ação da Vale. Aí dá 2 dias, a China sinalizou que vai fazer um empreendimento e vai comprar minério. Não fez nenhum efeito na empresa, a produção é a mesma.
Mas só de informação, a ação cai, a ação sobe, vai pra um lado, vai pro outro. E às vezes é mais cortina de fumaça. Você enxerga assim também ou não? Eu tô errado. Não, acho que você tá certíssimo. Acho que o grande desafio do investidor é fazer isso e fazer isso de forma constante, né? É isso, Então, exatamente. assim, pô, o investidor geralmente faz isso 1, 2 vezes e é assim, é uma semana, 15 dias, né? Assim, já subiu. E aí fala assim, pô, o Saravari falou lá que ia subir, a ação cai 5%, né? Eu vou estopar. Aí estopa lá no low. Se você for seguir essa estratégia um pouco mais de trade, você tem que seguir a estratégia de trade. Pô, Exatamente. estratégia de alocação, ou comprar todo mês, independente do preço, para receber dividendo, para lançar opção, receber, sei lá, 12, 15% de retorno só através de proventos, né? Isso é Associado legal. Dividendos mais opções, pô, dá para receber, mas tem que fazer todo mês. Não adianta fazer um mês Exatamente. e xingar o Saravari nas redes sociais. Né? E tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.